bem-vindos ao Panorama DeBiase. Sou Fabrício Carneiro, estarei com vocês nesse bate-papo empresarial. Hoje estamos com a presença do Paulo Otto, CEO do Grupo Way. A Way é composta pela Way Company, Way Digital, que inclusive faz todo esse cenário, toda a programação, tudo que vocês estão vendo aqui é feito pelo Way Digital. E a Way Sports, que foi responsável no início de 2020 pela recuperação da Portuguesa. Não é isso, Paulo? Seja muito bem-vindo ao Panorama DeBiase. Fabrício, você sabe que é sempre um grande prazer estar aqui na DeBiase com vocês, né? Pela história de 30 anos que a gente tem em conjunto. E realmente, o futebol faz parte da paixão brasileira. A Way Sports nasceu para isso, e em 2020 nós começamos um projeto, eu e o então presidente até hoje, o Castanheira, né? Então nós começamos junto com o Antônio Carlos Aguiar, com o apoio da Federação Paulista de Futebol, com uma série de apoios, a gente assumir essa gestão da Portuguesa para fazer fases de transição, primeiro fazer administração de passivos trabalhistas, depois é uma história longa, né? Foi um grande projeto com o apoio incansável do Sérgio Pinto Martins, que ora ministro. Transformar um clube numa SAF não é fácil. Precisa cultura, precisa uma série de coisas, e a Portuguesa de Esportes agora inicia esse projeto desde o final do ano passado com um investimento de R$1 bilhão. Coisa linda. Para os amantes de futebol isso é maravilhoso. Mas vamos lá, Paulo, o que de fato é uma SAF e quais são os principais objetivos de uma SAF? A SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, foi criada em 2021 exatamente com o objetivo de nivelar a essência, a gestão dos clubes de futebol, assim como em outras partes do mundo, nós temos a SAD na Europa e tal, e criar um rigor maior de controles, de pertinência na gestão, de credibilidade e também não só de formação dos atletas, mas também de apoio para cada um desses jovens ou desses profissionais que vão se desenvolver nessa área, entendeu? Quantos clubes profissionais a gente tem no Brasil hoje, Paulo? Hoje nós temos, segundo a CBF, 783 clubes profissionais, tá? No entanto, é muito interessante porque SAF mesmo tem somente 117. Eu acho muito pouco com relação ao universo, sendo que 136 são clube empresa e 117 SAF. Nossa, é pouco mesmo, né? É pouco. Perto da quantidade de clube. E como se diferencia uma SAF de um clube de futebol? O rigor da SAF é diferente. O que sempre foi um clube empresa, vamos chamar assim, né? Então nós temos inúmeros clubes. O clube empresa, claro, os grandes clubes de Série A, Série B, os clubes que disputam os campeonatos, como todo mundo sabe, não deixam de ser uma entidade associativa muito bem administrada para que seja, teoricamente, um clube empresa. Então não existe um clube com essa competitividade e expressão do futebol que não tenha essa estrutura de gestão. Entendi. Mas o que nós temos 137 clubes de empresas que também são clubes menores, que algum empresário de determinadas regiões diz: ok, eu vou ajudar esse clube porque eu sou aqui da cidade, da região, então eu quero investir e fazer uma gestão nesse clube. Então tem muito clube empresa que tem um cara, um investidor, um acionista ou um grupo D. Não necessariamente tem todos os controles, todo o rigor da regulamentação da SAF implementado. O clube empresa é o seguinte: você vai lá, é fã de um clube X, você fala para o cara, vocês estão passando dificuldade, então nós vamos investir em você, vamos dar condições, alimentar o pessoal, trazer um elenco melhor, buscar performance, e o resultado vem para cá, uma parte fica no clube, mas não existem rigores. Entendi. Você não tem necessariamente auditoria, compliance, formação de pessoal, com respaldo na vida dos meninos. Você não tem um monte de coisas que na SAF é diferente. Como é que funciona no caso da SAF?
existem preceitos instituídos pela regulamentação que são extremamente focados em governança, controles, integridade, reportes com auditoria. Então são preceitos muito mais, eu não vou nem dizer austeros, são primeiro mundo. Primeiro mundo. Tá bom? E como é que fica a autonomia da SAF nisso tudo perante o clube, né? Porque ela tem uma autonomia. Ela tem de ter autonomia focada no futebol. Como é que funciona? Bom, nós temos aqui a entidade associativa, que é o clube, e aí, por algum momento, o conselho decide que vamos transformar isso numa SAF para nós podermos ter uma performance diferente, recurso financeiro para investir e galgar posições melhores. Claro que tem muito mais do que isso, né? Aí o modelo é, o negócio da SAF, ele pode ser adquirido pela própria regulamentação numa proporção com relação ao 100% do futebol. Não envolve o clube. A associação, que é o clube, continua independente, tá bom? Só que, por exemplo, existem acordos que os investidores dizem, ok, eu quero 70% do futebol, do negócio futebol como SAF e deixo 30% para o clube. Isso é um acordo. Os investidores podem chegar a até 90% e o clube fica com 10% dessas receitas, desse negócio, tá bom? Aí nós temos lá o negócio futebol, aí o negócio futebol tem um campo dentro do clube ou fora e tem um CT. Então, tudo que se refere a negócio do futebol vem para baixo da SAF, ok? O estádio fica dentro do clube. Então, isso é uma propriedade da SAF? Não necessariamente. Ela pode ser explorada pela SAF, mas não necessariamente vá o ativo para ela, é um acordo. Ela pode fazer a gestão do estádio no que se refere ao futebol. Ah, mas o clube pode fazer eventos no estádio? Pode. Tudo isso é passível de entendimentos, de acordo. E isso é uma modelagem feita com a autonomia de ambos, conforme a sua pergunta. Qual é a autonomia da SAF com relação a isso? A SAF tem autonomia para a gestão do futebol em conjunto com uma parte de conselho do clube. Perfeito. A SAF pode mudar o nome do time? Não. Depende, isso é um ativo do clube. Eles podem, em comum acordo, tomar decisões. A SAF pode mudar o brasão do clube, do time? Não, isso é uma decisão em conjunto. Então, a autonomia é relativa. Perfeito. Isso é uma conjugação, porém a gestão do futebol é da SAF com a participação de membros do clube. Interessantíssimo isso. E como que a SAF ela gera a receita, ou traz investimento, e mais do que isso, né? Como ela consegue administrar a dívida do clube, geralmente? O passivo dos clubes, normalmente, são muito grandes e acumulados, tá bom? Então, hoje existem vários caminhos ou vários recursos perante os fiscos municipais, estaduais e federais para que isso seja negociado. E normalmente eles se acumulam e não tem negociação e nem condição de negociar porque são impagáveis. E aí essa gestão do passivo é muito importante desde que tenha um investimento para dar credibilidade a que o outro lado, que é o fisco, que é o governo, diga, ok, agora você vai ter condição de honrar o seu acordo. E, a exemplo do que eu comentei sobre a Portuguesa, o passivo trabalhista era muito grande, nós tivemos de fazer uma mobilização muito grande, trazer todos os credores e especificarmos com acordos dentro da condição financeira habilitada naquele momento. Olha, você tem um crédito X, isso foi inflacionado com todas as regras oficiais, chegou no valor impagável. Quer receber um valor, quer fazer um acordo proporcional? Então começou uma adesão em cima disso. Aí tem outras coisas, pode dever para diversidades de credores,
Mas tudo isso, com o aporte da SAF, é muito importante. Então é feito esse acordo, alguns clubes vão para outros recursos, como recuperação judicial e tal. O importante é equalizar as dívidas. E como é que é essa questão do investimento? Os investidores da SAF fazem um plano de ação junto com o clube para dizer, ok, eu vou investir X, tem um valuation da performance, do histórico do futebol, de uma série de coisas, e a verdade é um plano de ação para os 5, 10 anos, é longo prazo, porque futebol não é de uma hora para outra, para equalizar isso, investir em elenco, performance, melhorar. Pega o caso da Portuguesa, o investimento não é só no futebol, o investimento é no estádio, para uma reforma muito legal, é no CT, inclusive no clube. Então, é uma infraestrutura legal para a gente alcançar esses resultados e, daí para frente, só tem uma coisa. Qual é? Competência na gestão. Aliás, tudo que a gente fala de negócio tem de ter uma coisa: comprometimento, integridade e competência na gestão. Excelente, Paulo. E aí, como um bom corintiano, eu não posso fugir dessa pergunta, né? Como é que impacta relacionamento SAF e torcedor, né? Porque todo torcedor fala, olha, eu quero investimento no meu clube, eu quero investimento no meu time. Mas quando se fala em SAF, como é que fica o relacionamento SAF e torcedor? Como é que funciona isso? Ele pode começar tão errado a ponto de que nós já tivemos possíveis transições de SAF, sem citar os clubes, cuja torcida foi para a porta do clube fazer rebelião e quebrar tudo e falar, não queremos isso. Mais ainda, não é só a torcida. Nós já tivemos casos, acompanhamos de clube, um clube muito amado em São Paulo, que o próprio conselho do clube, aqueles conselheiros tradicionalíssimos, eram totalmente contrários. O que é isso? Vocês vão mudar o nome do clube, vão mudar a tradição, vão fazer isso, vocês vão mandar, nós somos imortais e papapá. Então, a SAF, ela precisa ser, primeiro, muito bem detalhada para toda a comunidade do clube, para que eles entendam que não é um domínio, não estão vendendo o clube. Estamos fazendo uma sociedade, bem claro isso, então é uma cogestão, onde não pode ser impositivo e imperativo, para melhorar a performance de futebol, que é o que sustenta muitos clubes. Então, começando certo, com planejamento, envolvendo inclusive a torcida para apoiar, nós fizemos isso na Portuguesa, né? Envolvendo a torcida, trazendo a comunidade que ama. Uma das maiores comunidades estrangeiras no Brasil são os portugueses. Então, o povo estava ali com um monte de dúvidas que foram saneadas, um monte de restrições que foram colocadas em contrato, e esta conjugação foi maravilhosa, harmônica. É difícil, porque a cobrança vem logo depois. E transição nisso não é de um dia para o outro. É um programa, muda o elenco, investe, vai fazer ações paralelas. Ah, esse não deu certo, estamos melhorando, a série entrou na série D, agora precisa isso, é uma escala, você não vai para a série A em 2 anos. Exato. Então, é um programa audaz, intenso, mas é maravilhoso, isso está aprovado no mundo inteiro. Infelizmente, e aí entra um fator importante, no Brasil, mesmo com muito dinheiro, muitas SAFs deram errado. Começaram errado e deram errado. Aproveitando esse gancho, até por sua experiência mesmo, o que pode ser de risco numa SAF, né? Quais são os principais riscos numa SAF? Todos. Claro, só tem coisas boas, mas os riscos. Primeiro, analisar quem são os investidores, tá bom? Eu fiz isso com a minha equipe numa série de clubes e nós tínhamos investidores de todas as origens. Principalmente investidores que precisavam dar uma higienizada no capital. Tudo bem? Aconteceu isso. Onde eles tinham recursos advindos de origens paralelas, muito recurso, e diriam, bom, nós precisamos investir de alguma forma, vamos fazer investir em clube de futebol. Tá bom?
Tudo bem, eu não estou questionando, cada um na sua, Sim. mas já não tem integridade. E é sorte que a gente pegou isso no início. Nós fomos pesquisar primeiro quem eram os investidores. A partir do momento que você tem investimentos ou investidores íntegros, a gente faz muita SAF, por exemplo, também. Não tem grupos de investimentos internacionais que querem bancar o nosso clube. Ótimo. A gente já fez de pegar empresários da cidade, da região, para mostrar a integridade do projeto e dizer assim, agora vocês podem se aproximar e investir, porque tem um programa, tem um projeto. E aí os próprios empresários da região já se predispõem a falar, legal, vamos bancar esse jogo em conjunto. Bacana. Tá legal? E aí quais são os riscos? Vaidade. Como sempre. Falta de entendimento de todo esse processo, é um problema cultural, corrupção, enfim, tem um monte de riscos. Escolher uma gestão errada, escolher o elenco errado, porque um jogou ali, era o meu predileto, outro é sobrinho do meu amigo que joga, não sei o que lá. Então, todos os riscos são possíveis numa SAF se tiver muita intervenção da gestão. E se você escolher a gestão errada e sem integridade, como já aconteceu nessas 117 SAFs que tem no Brasil, uma grande parte já deu água por causa desses riscos. Olha que pena. E por isso que é importante contar com uma empresa especialista, né, onde consiga já implementar uma gestão eficiente. E uma governança muito efetiva é o que é o sucesso de qualquer empresa. É isso aí. E considerando, já partindo para o final, que conselho você dá para um dirigente de um clube? Olha, como dizem os filósofos, você nunca dá conselho, né? Exatamente. Você analisa cada clube, cada perfil de clube, cultura da região, quem está à frente. Vou te dar um exemplo atual, alguns meses. Um ex-famoso jogador de futebol, muito famoso, através ele e os seus agentes nos procuraram, fora do estado de São Paulo, para dizer, olha, nós gostaríamos de fazer uma SAF do clube tal, aqui na minha cidade, na minha região, gostaríamos da Way Sports fazê-lo. Falei, ótimo, será um prazer. Mas eu quero antemão dizer o seguinte, o dinheiro, porque... E outra coisa, o modelo eu quero que seja esse, e vamos fazer isso, e eu como sou famoso... Eu quero aparecer, mas eu não quero me envolver, eu não sou responsável, o empresário tal vai querer entrar num... Então, ele começou a criar uma modelagem que, na cabeça do cara, que é um famoso, que tinha muito dinheiro, mas não tinha a mínima cultura para entender que aquilo é uma entidade, é uma associação de interesses, nós agradecemos e dissemos, muito obrigado, não está no nosso perfil. Então, que conselho nós diríamos para os nossos amigos que são gestores do clube, ou para os seus conselheiros ou o presidente do clube? Em primeiro lugar, estudem profundamente a realidade cultural do clube e a potencialidade deste universo chamado um futebol dentro do clube, com a sua história, não só com a situação atual que pode estar comprometida financeiramente ou numa performance ruim. Tá? E não adianta supervalorizar isso, tem um valuation de quanto vale futebol, a utilização e exploração do estádio, as receitas, porque na verdade a SAF tem por objetivo alavancar degraus para angariar novas posições e as receitas das federações, dos níveis de classificação desses campeonatos nacionais, estaduais ou municipais, não importa, ou até internacionais, para que a gente tenha receitas majoradas que sustentem isso e dê retorno para os investidores. Então estudo, planejamento, análise de integridade e principalmente um plano muito bacana para atrair os investidores. Sempre lembrando, cuidado, quem assume a SAF é um gestor dominante do futebol, não é o dono. O clube continua com a intervenção. Excelente. Paulo, agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com você, sempre um aprendizado. E, meus amigos, não percam esse episódio do Panorama de Biase. Paulo, muito obrigado mais uma vez em tê-lo conosco aqui. Imagina, sempre um prazer enorme. E a vocês, acompanhem o Panorama de Biase, porque
Aqui dentro tem muita informação e muita cultura, mas acima de tudo resultado para vocês. Obrigado a todos. Obrigado, Fabrício. Obrigado.